E aí, bora ganhar dinheiro? Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, temos uma ideia aqui que, assim, à primeira vista parece quase absurda, né? Veio de uma conversa online. A pergunta é: será que dá para ficar milionário investindo só R$ 1 por semana? Parece bem contraintuitivo, para dizer o mínimo, mas essa provocação surgiu num bate-papo do Jerônimo Temel, lá no canal Economirna. E o Jerônimo, ele tem uma história de vida interessante, sabe? Que talvez explique um pouco essa visão fora da caixa. Ele era servidor público, carreira estável, sucesso financeiro até, mas não se sentia realizado. Largou tudo, aí ele se reinventou, virou coach, palestrante, focado em produtividade, mudança de mentalidade. Tem até um best-seller sobre isso. E um detalhe legal, a renda do livro é toda doada para o combate à fome infantil. O foco dele é muito em ajudar as pessoas a acreditarem que podem ter uma vida melhor. E mais importante, agir para isso acontecer. Exatamente. E é bom a gente alinhar aqui desde o começo, né? Nossa análise hoje não vai ser sobre pegar a calculadora e ver se R$ 1 por semana vira 1 milhão. Matematicamente, a curto prazo, a resposta óbvia é não. O interessante mesmo é mergulhar na psicologia por trás disso. Qual é o mecanismo que o Jerônimo Temel sugere que faz essa ação tão pequena ser potencialmente transformadora? É isso que a gente vai explorar hoje. Certo. Então o foco não é a planilha, é a nossa cabeça, a mente. A afirmação dele é forte. R$ 1 por semana pode levar à riqueza. Dá um certo ceticismo inicial, né? Como a gente começa a entender essa lógica? Gente, o obstáculo maior é o que ele chama de batalha interior. Sabe, qualquer decisão de economizar, de adiar um prazer imediato. Aquele exemplo que ele usa do cafezinho de R$ 5 depois do almoço. Cortar isso. Ou simplesmente começar a guardar dinheiro. Isso tudo envolve um conflito interno. É uma briga contra os hábitos antigos, contra a querer a recompensa agora. E a proposta de R$ 1, na visão dele, ela é feita para mexer primeiro aí, nesse campo de batalha psicológico. Entendo essa ideia da batalha interna. Acho que muita gente passa por isso todo dia, né? Aquela vozinha do só hoje, eu mereço. Mas como é que um valor tão irrisório, tipo R$ 1, pode ter força para ganhar essa batalha? Qual a ferramenta psicológica que ele acha que está sendo usada aí? É aí que entra um conceito-chave da psicologia social. A nossa necessidade de congruência. Para ilustrar, ele até cita uma pesquisa antiga, lá de 1968, sobre apostas em cavalos. É um estudo bem interessante pela simplicidade. Assim, lembro da fonte mencionar isso. A ideia era ver como a crença da pessoa mudava depois dela agir, né? Como foi o experimento exatamente? Isso. Os pesquisadores iam num hipódromo e perguntavam para as pessoas: qual a chance que você acha que esse cavalo aqui tem de ganhar? Digamos que alguém falasse, uns 60%. Aí a pessoa ia lá no guichê e apostava dinheiro naquele cavalo. Fazia a ação. Logo depois de apostar, o pesquisador perguntava de novo: e agora, qual a chance? E aí, impressionantemente, a estimativa subia. Ia para 80%, 90%, sabe? Uau! Só por ter colocado dinheiro lá, a confiança no resultado aumentava, assim? É como se o ato de apostar meio que reprogramasse a crença. Perfeito! Exatamente isso. A conclusão principal que o Jerônimo usa é essa busca que a gente tem por congruência, por alinhar o que a gente faz com o que a gente pensa ou sente. Depois que a gente age, aposta no caso, a nossa mente dá um jeito de ajustar as crenças para elas ficarem coerentes com a ação. Isso diminui o desconforto, a tal da dissonância cognitiva. Ele até usa exemplos do dia a dia, tipo linguagem corporal. É difícil você parecer feliz falando de algo triste, ou arrasado falando de algo ótimo, né? Não bate, não é congruente. A gente busca essa harmonia. Faz muito sentido essa necessidade de congruência. A ação meio que puxa a crença para perto dela. Ok. Mas se essa dinâmica é tão forte assim, como o Jerônimo conecta isso com o ato de guardar R$ 1 por semana, que parece tão pequeno? Como essa microação ativaria esse mecanismo todo? Eu sou gastador mesmo, nasci endividado, vivo pendurado no cheque especial, nunca saio do consignado. Isso vira parte de quem a pessoa acha que é.
E como a gente precisa ser congruente, esses rótulos acabam guiando o comportamento. Se eu me vejo como gastador, eu tendo a agir como um. É forte essa ideia, né? Da autoimagem direcionando o comportamento. Mas será que é tão direto assim? Um rótulo que a pessoa carrega às vezes por anos pode ser desafiado só guardando R$1? Não parece fácil demais? Anos de hábitos tipo mágica. A proposta é que essa ação funcione como uma fresta, sabe? Uma porta de entrada para mudar a identidade. Quando a pessoa começa a investir consistentemente esse R$1 por semana, e ele até sugere buscar algo com rendimento, mesmo que mínimo, para reforçar a ideia de investimento, ela faz algo concreto que contradiz o rótulo antigo. Ela não é só gastadora ou só devedora. Ela agora pode dizer, baseado numa ação real, eu sou alguém que investe, mesmo que seja só R$1. Ah, entendi. Não é que o rótulo muda de repente, mas a pessoa passa a ter uma prova, um comportamento real que justifica ela começar a se ver de outro jeito. Cria uma pequena rachadura na imagem antiga. Exatamente. Mesmo sendo simbólico, a ação de investir existe e se repete. E aí volta a força da congruência. Para alinhar a autoimagem com essa nova ação de investir, a pessoa começa, talvez até sem perceber direito no início, a tomar outras decisões financeiras que reforçam essa identidade nova de investidor ou investidora. É tipo um efeito dominó no comportamento. E ele tem aquele exemplo prático, né, da escolha na hora de comprar algo, a situação dos 50 contra os R$30. Sim, esse exemplo é muito claro. Imagina essa pessoa que começou com R$1 por semana, está começando a se sentir investidora. Ela vai comprar algo. Tem um produto por R$50 e outro bem parecido, que serve igual por R$30. Antes, talvez ela pegasse o de R$50 sem nem pensar, mas agora a identidade investidora pesa. Opa, peraí, posso ter a mesma coisa economizando R$20. E o que essa pessoa, agora buscando ser congruente com esse lado investidor, faz com esses R$20 de diferença? Investe. Pega os R$20 e junta com os outros investimentos, validando e fortalecendo a identidade nova. Vira um ciclo que se reforça. Isso mesmo. A ação inicial, R$1, abre a porta para mudar o rótulo. A necessidade de ser congruente com o rótulo novo leva a mais ações, economizar os R$20. E essas ações reforçam mais ainda o rótulo. Então, para o Jerônimo, não é o dinheiro de R$1 que enriquece. É a transformação no comportamento que ele pode iniciar. É a mudança gradual nas decisões financeiras do dia a dia, puxada por essa reprogramação da autoidentidade, que aí sim tem o potencial de levar a acumular mais ao longo do tempo. Nossa, fica muito mais claro assim. Não é bem uma dica de investimento, né? É mais uma estratégia de engenharia comportamental, usando a psicologia a nosso favor. Começar pequeno para gerar uma mudança de identidade que, por sua vez, gera mudanças maiores de comportamento. Faz sentido. E além dessa ideia central, ele trouxe também uma reflexão sobre a linguagem, né? Tipo uma dica bônus. Sim, um ponto extra, mas bem conectado, sobre o poder das palavras, especificamente dos pronomes possessivos. Meu, minha. Ele nota como a gente muitas vezes se apropria de coisas negativas. Falamos a minha dívida, o meu sobrepeso, a minha falta de disciplina. É curioso pensar nisso, uma palavra tão pequena como minha ou meu ter tanto peso psicológico. Qual o problema que ele vê em usar essa linguagem possessiva para algo ruim? O alerta dele é que quando a gente usa o possessivo, a gente meio que internaliza o problema, traz para dentro da nossa identidade. Se a dívida é minha, ela vira parte de quem eu sou. Aí fica psicologicamente mais difícil se livrar dela. É como se a gente, sem querer, defendesse a posse daquilo. Entendi. Quase como dizer, isso pertence a mim e, portanto, eu sou isso. Cria uma barreira para a mudança mesmo. Qual seria, então, a alternativa na linguagem que ele sugere? A sugestão que fica implícita na abordagem dele é usar uma linguagem que crie distância, que externalize o problema. Em vez de a minha dívida, pensar ou falar algo como existe uma dívida no meu CPF que eu estou trabalhando para eliminar. Ou há um saldo devedor no cartão que vai ser quitado. A ideia é tratar a situação como algo externo, temporário, um desafio a ser vencido e não uma característica sua. Ele conecta isso à forma como o cérebro processa a linguagem, né? Algo que a neurociência estuda bastante.
As palavras que a gente escolhe podem mesmo influenciar nossa mentalidade e nossa capacidade de agir. É fascinante essa conexão. Palavra, identidade, ação. Então, para a gente resumir o que a gente explorou aqui hoje, a proposta do R$1 semanal do Jerônimo Thelman não é para ser vista como uma fórmula financeira direta, mas sim como um gatilho psicológico. O objetivo é começar uma mudança na autopercepção. Sair do rótulo de gastador ou de devedor e ir para o de investidor. E isso através de uma ação mínima, mas consistente e com intenção. Exatamente. E essa mudança de identidade é a chave. Ela é impulsionada pela nossa necessidade de congruência, de alinhar o que a gente faz com o que a gente acredita. E isso pode iniciar uma série de outras mudanças de comportamento mais importantes em relação ao dinheiro. As pequenas escolhas do dia a dia começam a se alinhar com essa nova visão de si. E como a gente viu, até a linguagem que usamos para falar dos nossos desafios, como as dívidas, entra nisso. Pode ajudar ou atrapalhar essa transformação. Pensando em quem está ouvindo a gente, essa abordagem pode dar uma perspectiva nova, né? Principalmente para quem se sente meio travado em padrões financeiros ruins, achando que a mudança é muito grande, que nunca vai conseguir começar. A mensagem principal da fonte que a gente analisou parece ser que a chave talvez não esteja numa ação gigante logo de cara, mas num primeiro passo pequeno, simbólico, mas consistente. Um passo que comece a reescrever a história que a gente conta para nós mesmos sobre quem somos em relação ao dinheiro. Sem dúvida. E essa lógica toda leva a gente para um pensamento final, uma provocação que vai além do dinheiro. Se esse princípio da congruência, ativado por uma pequena ação consistente, funciona para mudar a identidade e comportamento financeiro, onde mais na vida a gente poderia aplicar um equivalente a R$1? Pensa na saúde. Qual seria a microação diária? Beber um copo d'água a mais. Fazer 5 minutos de alongamento. Algo que, repetido, fizesse a gente começar a se ver como alguém que cuida da saúde. No aprendizado, ler uma página por dia. Ver um vídeo curto sobre um tema novo. Nos relacionamentos, um elogio sincero por dia. Na produtividade, definir a tarefa mais importante do dia antes de começar. Que pequena semente de ação, sabe, plantada com intenção e consistência, poderia usar esse poder da congruência para gerar transformações importantes em outras áreas da nossa vida. Fica aí a reflexão. Gostou do episódio? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E compartilha com aquela pessoa que também está precisando ganhar dinheiro.